Pergunta: como se explica isso? Ramatiz: há pragas e maldições que são frutos de uma construção mental demorada, cozidas a fogo lento e avivadas dia a dia, sob a nutrição odiosa de um amor próprio orgulhoso e vingativo. Elas se alimentam no calculismo mental frio e criminoso de destruir o adversário. A vingança é a delícia dos deuses, disse certo imbecil na Terra, provavelmente acometido de alguma crise mórbida que o fez ignorar o sofrimento atroz espiritual e próprio dos vingativos depois de sua morte física. Aliás, não é preciso ser um mago para concentrar a desgraça na palavra que maldiz o próximo. Basta ser um homem perverso. Mas enquanto as pragas forjadas da boca para fora são instintivas, como as avesitas que tombam desamparadas dos ninhos ao iniciar o seu voo indeciso, a maldição consciente é força tão diabólica que arrasa a vítima indefesa e massacra o seu próprio autor imprudente. Pergunta: há fundamento de que a praga de mãe é irreparável? Ramatiz: a força destruidora da praga ou maldição depende fundamentalmente do grau de sua veemência odiosa e do vínculo fluídico que exista entre a pessoa que amaldiçoa e a que é amaldiçoada. Obviamente, entre mãe e filho existe o mais profundo vínculo psicofísico, pois a mãe gera-lhe o corpo carnal no ventre durante os 9 meses tradicionais, e ainda sofre todos os impactos da natureza espiritual, boa ou má, do descendente, pela fluência ou troca de fluidos mentais e emotivos entre ambos, durante alguns anos e acima dos laços comuns consanguíneos. Ademais, segundo a lei do karma, os pais e filhos tanto podem ser inseparáveis amigos como os piores inimigos enlaçados pelo pretérito. No primeiro caso, eles estarão unidos pelo amor, e no segundo, imantados pelo ódio. Há filhos cuja conduta mercenária e exploração dos pais leva-os a cometimentos tão censuráveis que as pragas maternas encontram um terreno fértil para medrar sem qualquer apelação. As mães não costumam maldizer os filhos amorosos, bons e laboriosos, e os lembram em suas preces e rogativas a Deus. E aquelas que, por qualquer contrariedade filial, rogam pragas num desabafo ou desespero sobre os filhos gerados para a sua própria redenção espiritual pregressa, são como as crianças imprudentes, que lançam a esmo o brinquedo chamado bumerangue e depois são atingidas no retorno com redobrada violência. Alhures, já comentamos que a ira, a cólera, o despotismo e o ódio produzem fluidos tão tóxicos na vestimenta espiritual do homem que, ao verterem para o mata-borrão vivo do corpo físico, produzem moléstias incuráveis e as aflições mais indesejáveis. As explosões mentais ou verbais contra o próximo, convertendo-se na carga tóxica gerada pela mente sob o combustível do ódio, raiva ou vingança, após atingir o objetivo colimado, encorpam-se com os fluidos mórbidos da vítima e retornam centuplicadas em sua natureza agressiva contra o próprio autor. A maldição de mãe é a mais funesta de todas as maldições, porque além de produzir o fluido virulento próprio da criatura encolerizada, age com extrema rapidez através dos laços íntimos forjados na própria gestação materna. Os fluidos destrutivos, mobilizados pela praga de mãe, causam inevitável desgraça porque ferem o próprio vaso carnal a que ela deu vida. Pergunta: obviamente a praga de mãe é realmente irreparável? Ramatiz: isso depende da intensidade da força do ódio da mãe que maldiz, como também do grau de culpa do filho. Pergunta: há fundamento de que a praga de madrinha também é difícil de se conjurar? Ramatiz: conforme a tradição católica consagrada pela cerimônia do batismo, a madrinha é a substituta da própria mãe. O ritual do batismo é uma cerimônia respeitosa, que confirma severa obrigação espiritual dos padrinhos junto à pia batismal, comprometidos de protegerem o afilhado na ausência dos pais ou em circunstâncias infelizes. Ninguém é obrigado a batizar qualquer criança, mas depois de fazê-lo, seja sob a égide católica, protestante, espírita ou umbandista, terá de cumpri-lo sob pena de sofrer imensas desventuras no mundo espiritual. Embora saibamos que as cerimônias religiosas do mundo, derivadas de dogmas e tabus do passado, jamais poderão modificar a essência íntima do espírito, elas podem despertar forças ocultas e ajustar os pensamentos sob o mesmo tema espiritual. Durante o batismo, processam-se fenômenos de imantação pela convergência de fluidos que são mobilizados pelos pais, padrinhos e pelo próprio afilhado.
compondo-se um amálgama ou vínculo de grave compromisso espiritual entre os presentes até o fim da existência carnal. A madrinha e o padrinho assumem espontaneamente, em espírito, a obrigação de cuidar do filho virtual e adotivo, que lhes é oferecido através da cerimônia do batismo. O ritual apenas consagra, no mundo profano, aquilo que já foi deliberado no mundo espiritual. Evidentemente, se a madrinha assume perante a divindade o compromisso espiritual de substituir a mãe doente que aceita por afilhado, ela também fica vinculada a ele por laços ocultos avivados durante o batismo. Dali por diante, tanto a sua bênção como a maldição transmitem-se rapidamente sobre o afilhado ou filho adotivo, sob a mesma vinculação de mãe e filho. Daí a veracidade do senso popular quando diz que praga de madrinha é tão forte como a praga de mãe. Pergunta: há preocupações ou sofrimentos por parte dos pais desencarnados que não batizaram os seus filhos quando em vida física? Ramatiz: os pais desencarnados não se preocupam porque seus filhos não foram batizados, pois verificam, no além, que a salvação do homem não depende de crença ou cerimônia, porém de suas obras. Mas eles sofrem atrozmente quando seus descendentes ficam na penúria, entregues aos vícios do álcool, jogo, entorpecentes, ou descambam para o roubo, crime ou para o suicídio. É lamentável o sofrimento dos pais aflitos, quando, depois de confiarem os filhos na cerimônia do batismo a padrinhos de estabilidade financeira no mundo carnal, verificam que estes nada fazem para minorar a desdita de seus afilhados. Não importa se o batismo é uma cerimônia católica, protestante, espírita ou umbandista, ou se o consideram superstição, mito, dogma ou crendice. Ele pouco vale na consagração à luz do mundo físico, mas é um compromisso severo e espiritual alguém apadrinhar uma criança que lhe é oferecida em nome de Deus. O próprio dicionário humano esclarece em linguagem categórica que padrinho é o patrono, o protetor, e madrinha, no feminino. É, portanto, uma segunda paternidade que o homem assume sobre o filho do amigo, parente ou servidor, no ato espontâneo de aceitar um filho adotivo. Mas as obrigações também são recíprocas entre padrinhos e afilhados, motivo por que estes tanto merecem a bênção como podem fazer jus à maldição de madrinhas. Pergunta: e qual seria um exemplo convincente da força da palavra em sentido construtivo? Ramatiz: há pouco referimos-nos à palavra amorosa, construtiva e catalisadora de forças e emoções superiores, como é a expressão verbal Deus te abençoe, vigoroso mantram que dinamiza na criatura a esperança e o júbilo espiritual. Assim como a praga ou a maldição de mãe, a de madrinha é força tenebrosa e mais destrutiva do que a proferida por estranhos. A bênção, no mesmo caso, também produz resultados mais sublimes e benfeitores. Com o magnetismo energético e hipnótico das palavras, podemos despertar energias e promover transformações miraculosas. Jesus levantava paralíticos com sua palavra criadora, desatando energias adormecidas e produzindo verdadeiros milagres. Há médicos inteligentes que obtêm curas extraordinárias de seus pacientes, mobilizando palavras criadoras e dinamizando formas pensamentos vigorosas que combatem e destroem as acumulações fluídicas enfermiças. Cada letra ou sílaba, além de sua ação vibratória no campo mental, astral e etérico do homem, ainda repercute em determinada região ou zona do seu corpo físico, onde produz as modificações mais sensíveis. Aliás, diz a ciência do mundo que o homem põe em movimento 72 músculos do corpo cada vez que pronuncia uma só sílaba.